Bom dia, amigo. Como é bom estarmos juntos mais uma vez, ter essa oportunidade para encontro matinal no começo do dia. Certamente há muitas atividades ainda pela frente, mas eu quero lhe dizer que é uma alegria chegar até você, onde quer que você esteja, e dividir um pouco daquilo que a palavra de Deus tem falado de forma tão útil ao nosso coração. Quero dizer àqueles que hoje completam mais um ano de vida que estamos muito alegres com você e desejamos as mais ricas bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Que o Senhor cuide de cada área do seu caminhar, que juntamente com os seus você aproveite bem o dia de hoje e os dias que ainda virão. E é claro, a todos aqueles que nos assistem, o convite para que os próximos minutos sejam dedicados à palavra de Deus. Eu acredito, e por isso estou aqui, que Deus tem algo a falar à sua vida, que possa ser útil ao seu caminhar. E por isso eu convido a juntos voltarmos a nossa atenção para a Bíblia Sagrada. Na carta de Tiago, no capítulo 1 e no versículo 5, nós lemos o seguinte: se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. É muito interessante a expressão de Tiago, porque chega a ser quase irônica. Se algum de vós necessita de sabedoria. Claro que qualquer um de nós, bastando refletir um pouco sobre a vida, sobre a existência, vai concluir que precisamos sim de sabedoria para viver. Embora tenhamos que admitir que nem sempre busquemos a sabedoria com a prioridade que deveríamos. Nem sempre percebemos a importância do ser sábio ao longo de nossa vida. A Bíblia conta uma história, você conhece bem, de um rei que, diante do desafio de assumir o reinado de sua pátria, foi indagado por Deus quanto àquilo que gostaria de receber, o que ele gostaria de ter. E ele poderia ter pedido riquezas, poderia ter pedido a morte dos seus inimigos, poderia ter pedido alguma outra coisa, mas ele pediu sabedoria. Aliás, numa demonstração muito clara de que alguma sabedoria ele já possuía. Este rei, Salomão, destacou-se justamente por sua sabedoria, mas a sabedoria lhe tornou possível ter as outras coisas também. Um reinado próspero, no qual riquezas e honra e tantas outras coisas estiveram presentes a partir da sua sabedoria. Temos inclusive nas Escrituras alguns legados da sabedoria de Salomão, como por exemplo nos Provérbios, dos quais muitos são atribuídos a ele, ou alguns textos como o livro de Eclesiastes, textos que nos falam e nos demonstram da importância da sabedoria. Não apenas porque falam especificamente sobre esse tema, mas porque são demonstrações claras dos efeitos e dos resultados da atitude de alguém que sabe como proceder. Certamente você já parou para refletir sobre sua caminhada e já percebeu que em determinados momentos da vida precisamos de uma imensa sabedoria para entender a melhor forma de agir, para compreender qual o comportamento mais adequado, o que falar, o que não falar, quando falar, com quem falar, de que modo falar. Algumas vezes decisões difíceis se nos apresentam e precisamos lidar com duas alternativas complicadas, com altíssimo grau de consequências. Outras vezes lidamos com situações boas, mas nas quais é preciso escolher. E nem sempre temos o discernimento, a percepção, que são tão necessários para que tomemos uma decisão correta. Às vezes são informações que nos faltam, são dados que nos são negados por alguma circunstância. Às vezes é porque a nossa capacidade mental não é suficiente para identificar melhor o caminho a ser seguido. Nosso desconhecimento do amanhã, nosso desconhecimento do futuro, algumas vezes compromete e dificulta as escolhas e decisões da vida. E é por isso que a palavra de Deus nos abre uma opção extraordinária. Existe uma fonte de sabedoria. Nós não a encontramos em loja para comprar. Fosse assim, seria privilégio daqueles que possuem bens.
Mas é possível alcançar sabedoria, sim, em nosso relacionamento com Deus. Perceba, o texto não fala de acúmulo de informações, o texto não fala de estudos, o texto não fala de oportunidades para aprender, o texto fala de sabedoria. Quantas vezes nós nos deparamos com alguém que nem teve oportunidade na vida para acumular muita cultura, mas que demonstra uma extraordinária sabedoria no modo de proceder, no modo de caminhar. Pessoas que sabem como se conduzir, como se portar, pessoas que sabem agir e pessoas que sabem reagir nas mais variadas circunstâncias. Pessoas que conseguem identificar o procedimento mais adequado. Pessoas que com serenidade lidam com situações difíceis e sabem gerenciar conflitos, ou muitas vezes sabem evitá-los antes mesmo que eles possam acontecer. A verdade é que ao longo de nossa vida vale a pena conviver com pessoas sábias, mas mais que isto, vale a pena ser sábio em nosso caminhar. A boa notícia é que Deus nos promete esta sabedoria. Ela não vai ser encontrada a partir do nosso próprio esforço, ela não vai ser encontrada a partir de nossas próprias conquistas pessoais. Mas sabedoria é prometida por Deus àqueles que nele a buscam. Por isso, ao lado de todo o seu empenho e todo o seu esforço em acumular informações, se elas são necessárias e úteis, eu queria recomendar a você que buscasse sabedoria em Deus. Aliás, a sabedoria que Deus nos proporciona ajuda-nos inclusive a identificar as informações que nos serão mais úteis e as fontes que devem ser buscadas para essas informações. Que Deus lhe conceda sabedoria no seu caminhar, no seu agir, no seu proceder. Que Deus lhe conceda sabedoria nos seus relacionamentos. Que Deus lhe conceda a sabedoria necessária, principalmente, para suas decisões em relação à vida eterna. Eu queria convidá-lo a orar nesse instante juntos, buscando a sabedoria que Deus nos promete na sua palavra. Pai querido, precisamos, sim, de sabedoria, discernimento, percepção, equilíbrio e sobriedade em nossas decisões, em nossas escolhas, nos caminhos que devemos trilhar. Há quantos momentos, Pai, ao longo de nossa vida em que nós temos dificuldade para entender o que é melhor. Mas como é bom ouvir a Tua promessa de que em Ti encontramos sabedoria. Concede-nos esta sabedoria, bem como a todos quantos nos assistem neste instante. Oramos no nome de Jesus. Amém. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.